Olá, pessoal! Aqui com vocês novamente, professora Ludmila, professora de Geografia dos EJAs, da Rede Municipal de Ensino de Uberlândia. Espero que esteja tudo bem com todos, que todos venham aí estudando desde a nossa última aula, do nosso último encontro. Nós vamos falar aí, continuando o link de trabalho hoje, sobre diversidade e trabalho. Professora, mas diversidade e trabalho? Sim. Nós vamos entrar aqui em várias amplitudes de diversidade e trabalho. Diversidade é o diverso, diferente, as várias formas, né? E como é que eu vou estar aqui nessa diversidade com o trabalho? Os diversos trabalhos que existem. Tem trabalho que vai ter em qualquer lugar, que independe, né, da localização. Mas alguns trabalhos, eles vão ser específicos, dependendo da localização, dependendo do clima, da vegetação, dependendo do tipo de cultura, da religião de cada lugar. E é isso que nós vamos ver a partir de agora, tá bom? Vamos lá! Diversidade e trabalho. Coloquei aqui uma foto para caracterizar, né, que um trabalho depende do outro. Vamos dar um exemplo. Para eu fazer, por exemplo, né, esse álcool em gel, eu preciso do trabalho de quem plantou a cana, por exemplo, para fazer o álcool. Eu preciso do trabalho de quem arrumou a terra antes. Eu preciso do trabalho de quem colheu a cana, de quem produziu o álcool, trabalhou na indústria, de quem montou a indústria. Eu preciso do trabalho de quem embalou, eu preciso do trabalho de quem transportou, eu preciso do trabalho de quem vendeu. Então, todos esses trabalhos diversos, unidos para um único produto. Imagina quantos produtos nós não temos, né? Então, é uma diversidade de trabalhos, né, de pessoas para cada produto produzido. Então, por isso essa foto aqui, porque são a união de várias pessoas com trabalhos diferentes para a montagem de um produto. E aqui eu pus alguns itens que vale a gente considerar para diferentes tipos de trabalho. Lembrando que existem muitos trabalhos que vão ter em qualquer lugar, que independe, né? Por exemplo, de professor, um advogado, um administrador, ele independe, certo? Qualquer local, independentemente, né, de clima, de localização, ele pode ter esses tipos de trabalho, como vários outros. Aqui nós vamos explicar agora os específicos. Exemplo, localização. Localização, ela vai entrar especificamente nos outros. Então, na verdade, ela é um ponto para entrar em todos os demais, ok? Então, ela é o geral, a base para os de baixo. Como assim, professora? Vamos explicar. Clima. Quando a gente estudou clima, a gente viu que tem climas muito quentes, climas muito frios, climas moderados. Por exemplo, vamos analisar um clima congelado, como, por exemplo, o clima dos polos, né? Um clima polar, frio. Nesse tipo de clima, eu vou ter alguns trabalhos específicos que só vão ter nesse clima. Como, por exemplo, né, eu vou ter no Polo Norte, né, no clima polar ártico, a construção de iglus. O que é iglu? É aquela casinha congelada, né? Que alguns povos típicos do local moram. Essas casinhas, elas só são construídas ali. Portanto, é um trabalho específico ali daquela região. Outro exemplo, né? Ali a gente tem trenós puxados por quê? Por cães. Então, tanto a domesticação quanto o treinamento, né? Quanto a guia desses cães para esse tipo de trabalho, de puxar ali, né, esses trenós no gelo, é específico, é um trabalho, né, de guia, o trabalho de treino, o trabalho de puxar o trenó com os cães, tanto para carregar pessoas na área de turismo, quanto também para carregar bagagens, são trabalhos específicos dessa área congelada. A pesca também, né, que nessa área congelada é diferente. Então, é um trabalho diferenciado do restante das pescas normais, né, dos outros locais, né, considerados normais porque são diferenciados na maior parte do mundo. Então, a gente tem no clima polar, por exemplo, né,
uma diversidade de trabalho diferente e que só vai ter ali, específica, né, dessa parte do mundo. Só no clima polar que eu vou ter alguns trabalhos específicos? Não. Outros climas também. Se você pensar, por exemplo, no deserto, né? No deserto vamos ter ali predominância de camelos, né? Então, nessa predominância de camelos, eu também vou ter o adestrador de camelos. Eu também vou ter o cara que treina os camelos, né, para andar com as pessoas pelo deserto, tanto, né, na necessidade, no carregamento, quanto no turismo, e que também vai ser um trabalho, né, do treinamento desses camelos e do carregamento específico para o clima de deserto. Ainda em clima, gente, a gente tem, por exemplo, né, nas áreas litorâneas, principalmente aquelas próximas ali às zonas intertropicais, entre os trópicos, ou na zona ali da linha do Equador, no clima equatorial, a gente vai ter na área de clima litorâneo um trabalho principalmente, né, na área de turismo, as pessoas que vão trabalhar com turismo. Tanto o turismo hoteleiro, quanto um turismo também, né, da área ali de vendedores ambulantes na praia, quanto um trabalho também, né, que a gente pode ter de pessoal que vende ali para você ir andar de bug, para você ir de banana boat, né, passear, né, e tudo isso. Por quê? Porque essa área de turismo nunca vai ter períodos. Por que não? Porque sempre na zona intertropical, no clima equatorial ali, mais ou menos, vai ter sempre sol, porque ali, independentemente da posição, né, do planeta, se o planeta está no equinócio, se ele está reto, se ele está no solstício, mais inclinado, sempre vai pegar sol, vai incidir luz solar. E por conta disso, sempre vai estar calor. E a praia sempre vai ter ali a areia, sempre vai ter ali, né, o mar. Então, independentemente da época do ano, ali sempre vai estar preparado, né, para você ter um relaxamento ali no litoral. Portanto, várias atividades, vários trabalhos ligados ao turismo litorâneo. E aqui a gente ressalta a questão do Brasil, Nordeste brasileiro, né, que está aí nessa área litorânea com sol frequente e que tem ali um propulsor, né, na área de trabalho ligado ao setor de turismo. Então, você tem um turismo muito avançado, um turismo muito importante para a região do Nordeste, que inclusive faz com que muitas famílias façam êxodo rural, saiam da região do sertão nordestino para a região da Zona da Mata, que é onde está ali, né, o litoral, fazendo o quê? Fazendo com que o cidadão ele busque uma melhor condição de vida, com que ele busque uma qualidade de vida melhor, com que ele busque um emprego. E, normalmente, esse emprego na cidade vai ser nessa área de turismo, nem sempre formalizado, mas, pelo menos, conseguindo sobreviver. Porque é uma área que não tem uma época de uma baixa completa, né? Claro que na época de férias, né, tem uma alta, mas ela nunca vai ter uma baixa completa, porque sempre tem sol, então sempre vai ter emprego nessa área, certo? Outro exemplo de clima que a gente tem um trabalho específico, quando você olhar a região de clima subtropical, onde no inverno neva. Então, o que vai acontecer no inverno? Como neva, você vai ter as estações de esqui, você vai ter o trabalho nas estações de esqui, tanto da pessoa que vai lá para a estação para olhar se ninguém machucou, quanto dos médicos, paramédicos, enfermeiros, quanto das pessoas que vão para ensinar a esquiar, quanto o trabalho das pessoas que vão para fazer o empréstimo do esqui, ou do setor hoteleiro dessa área específica, que só vai funcionar na época da neve. Ou você vai ter também o trabalho que também predomina, né, nessa área de neve, na verdade é só nessa época, que é do cara que vai limpar as chaminés e os telhados, quando eles estão muito cheios de neve, para não acontecer nenhum desastre ali na casa, né, de eclodir ali o telhado. Você tem também, nessas regiões com neve, um trabalho de limpar ali, né, eles têm um caminhão específico que limpa a estrada para poder andar os carros. Você tem produção de um sistema que eles colocam nos pneus,
para os carros conseguirem andar na neve sem necessidade de derrapar, né? Sem perigo de derrapar. Então, tudo isso são trabalhos ligados a uma estação do ano que ocorre um evento climático, que no caso é a neve, certo? Num clima específico, que é o clima subtropical. Então, aqui a gente falou de exemplos de trabalhos específicos dependendo do clima específico que vai estar ligado a um local específico, certo? Passando ao próximo tópico, relevo. A gente também já deu uma olhadinha no que é o relevo, e o relevo também vai ter pontos específicos de trabalho. Como assim, professora? Por exemplo, né, num relevo de pico, de cordilheiras, de montanhas, eu posso ter ali um trabalho ligado ao trabalho de turismo de aventura, como, por exemplo, né, de escalada. Assim como eu posso ter também um trabalho de pesquisa. Tem muita gente que faz pesquisa nessas áreas, né, de altas montanhas. Assim como na área de planalto, por exemplo, de chapadas, como em cima ela é mais plana, eu posso ter ali uma área de trabalho de agricultura, que é mais facilitada a mecanização devido à área ser aplanada em cima. Assim como uma área de planície, né, que ela é reta, como, por exemplo, a planície do Pantanal, que é a maior planície alagável do mundo, assim como a planície amazônica, né, elas vão ter uma área ali muito alagada, então que vai ter ali muita espécie aquática, principalmente muitas diversidades de peixe. E aí você vai ter uma pesca, né, uma pesca em forma de turismo, né, que é o turismo de pesca, muito conhecido no Brasil, principalmente nessas duas regiões, da Amazônia e do Pantanal, que também é um tipo de trabalho. O pessoal trabalha ali levando o pessoal, né, para esse tipo de pesca, participando, fazendo ali, né, todo esse acesso até o local da pesca. Então, a gente tem esses trabalhos relacionados ao turismo de pesca também. Todos esses relacionados a quê? Ao relevo. Além, gente, de no Planalto, né, que vamos voltar um pouquinho, que eu tinha me esquecido aqui, vou voltar a falar, que no Planalto também, no paredão lateral do Planalto, que a gente chama de escarpa, você pode ter também um turismo de aventura, né? De quê? De rapel no paredão. Então, você tem várias formas de trabalho que vão depender especificamente da forma de relevo que você se encontra. Aí tem as que não dependem? Tem, mas tem umas específicas, que são dessas, que vai depender do relevo daquele local específico que nós estamos falando, dessas formas de trabalho, certo? Continuando, vegetação. Ah, professora, vegetação também vai determinar algumas formas de trabalho? Vai sim. Por exemplo, né? Lá no Canadá, a gente tem a vegetação de taiga, também chamada de coníferas, né? Que são os pinheiros. E por que ela é determinante para o trabalho lá? Porque como a maior parte do Canadá é congelado, e a parte que predomina a população é o sul, que é essa vegetação, então a gente vai ter a maior parte do Canadá trabalhando com madeira, madeireira. Por quê? Porque é um trabalho que vai ser específico pela vegetação local. Certo? Continuando ainda na vegetação. Já vimos um pouco, né, da vegetação também, que inclui, né, que na verdade é um bioma, né, a questão do clima, que foi a de deserto. Já vimos também um pouco da polar, que também inclui ali na vegetação o clima, né, na verdade quase nenhuma vegetação, né, só na época de derretimento de verão, alguma tundra, né. E na vegetação também nós temos algumas outras características, como por exemplo, né, a gente tem aí algumas marcas famosas que exploram a vegetação para fazer cremes, para fazer óleos naturais, essências, perfumes, alguns produtos. E aí o trabalho também vai ser específico pela vegetação, que vai ser um trabalho aí de extrativismo, específico pela vegetação daquele local. Certo? Então, alguns trabalhos vão ser específicos dependendo daquela vegetação daquele local. Aqui nós temos, na nossa região de Uberlândia,
uma rede de picolés, né, que ela é específica também da nossa vegetação do cerrado. Então, é uma rede de picolé que cresceu, específica da vegetação do cerrado, é só com frutos do nosso cerrado. Portanto, também é um trabalho, né, o pessoal que trabalha fazendo esse picolé, que compra, né, a polpa dessas frutas, produz o picolé, vende, todo um trabalho de quem produz, de quem compra, de quem vende, a partir da vegetação das frutas da nossa região, da nossa vegetação, do nosso cerrado, que está aqui na nossa localização. Então, aqui a gente tem um fechamento da vegetação, das localizações, que determinam o trabalho das pessoas. Beleza. O trabalho também pode ser determinado a partir da hidrografia, a partir da questão da água. Se tem água no local, se não tem, certo? Se o local tem muita água, pouca água. Por exemplo, a gente falou anteriormente ali, né, da questão da pesca, turismo de pesca, no Pantanal e na Amazônia, que são locais que têm muita água. Por exemplo, no sertão nordestino, né, comentei acima também, que o pessoal faz êxodo rural, sai para ir trabalhar no clima litorâneo. Por quê? Porque lá, né, tem uma escassez, uma falta muito grande de água. Então, por conta disso, o povo prefere sair. Por quê? Porque passa uma questão muito grande, né, de seca. Então, essa hidrografia, ela determina muito também a questão do trabalho, né, e onde vai ter mais ou menos trabalho. Nessa hidrografia também, a gente vai ter alguns trabalhos específicos, né? Por exemplo, no sertão do Nordeste, que quase não tem água, a gente vai ter ali pouco trabalho, né, relacionado exatamente, né, um êxodo rural maior, uma saída, né, do campo para a cidade, principalmente uma migração litorânea, por conta disso. Porém, a gente tem ali o Velho Chico, né, o Rio São Francisco, que é um dos poucos rios do Nordeste que é perene, é permanente, ele não seca. Porque a maioria dos rios do Nordeste, eles são intermitentes, eles secam em uma época do ano, que é a época de seca. E aí, nesse rio perene, a gente consegue ter, inclusive, exportação de frutas, né, para a Europa, de primeira qualidade. Então, você vê que o problema não é o solo, né? O problema é realmente ali a falta de água. E aí você vai ter esse trabalho de produção de frutas, né, no entorno ali, né, nas encostas desse Rio São Francisco. Também é um trabalho específico, dependendo da hidrografia. Pessoal, então, concluindo aqui as questões físico-naturais, né, de clima, relevo, vegetação e hidrografia, só para ficar claro que não são especificamente deterministas, né? Na verdade, a gente tem ali trabalhos específicos por elas, né? Como, por exemplo, aqui o da hidrografia do São Francisco que nós estamos falando, mas que a gente fez, por exemplo, aqui, está fazendo até hoje, né, um processo que parece que nunca acaba, a transposição do Rio São Francisco. Então, quer dizer, a gente também consegue, em alguns casos, adaptar, o ser humano se adapta, né, ou muda de acordo com as suas necessidades o meio ambiente. E aí, com isso, a gente consegue mudar ali alguns trabalhos de acordo com as necessidades, né? Inclusive, a gente já teve aqui em Uberlândia, por exemplo, né, um bar de gelo, né? Que era ali um bar gelado, que inicialmente seria possível só num clima polar ou num clima subtropical, numa época de inverno, né? Então, tudo isso aí a gente também consegue num trabalho, se fizer, hoje em dia, com as novas tecnologias, uma mudança aí que o homem consegue, em muitos casos, fazer. Vamos passar agora para os fatores sociais, culturais, tecnológicos, tá bom? Então, continuando. Trabalho também, ele pode ser específico de acordo com a religião. Mas aqui no geral eu vou só citar, tá? Então, o que seria isso? Algumas religiões determinam o trabalho. Por exemplo, né, na Índia, a gente tem um sistema, né, chamado de sistema de castas, no qual você nasce numa família que tem um trabalho e você é predestinado a ter o mesmo trabalho da sua família. Algumas outras religiões que seguem, né,
vamos falar assim, um determinismo religioso muito forte, como, por exemplo, alguns locais que seguem a religião islâmica muito a fundo, né, o Alcorão muito a fundo, e que são muito radicais, eles consideram que as mulheres não podem estudar e nem trabalhar. Então, são alguns itens, né, que afetam diretamente a questão do trabalho, em partes na religião e também na cultura, porque aí, no caso, a gente entra também na questão cultural, né, desses países junto aí com a religião. Então, seria tanto um fator de religião quanto um fator cultural desses países, tá? E aqui também, em questão cultural, a gente entra também nos trabalhos nas tribos. Tribos africanas, e aqui eu vou entrar mais específico em tribos indígenas, né, das quais eu, por ser terena, entendo um pouquinho mais. Então, no caso das tribos indígenas, a gente tem um trabalho inicialmente bem sublocado, bem subdividido, no qual o homem, ele caça e prepara a caça. E a mulher, ela colhe frutos e planta. E aí, o que ela colhe do plantio, ela faz, né, o sistema ali de alimentação para a tribo. Então, o trabalho ele é pré-determinado pelo seu sexo, no caso, que é um fator cultural. E sexista, no caso, também, né? Então, a gente vê aqui que religião, cultura, tudo, dependendo da localização onde você mora, onde você foi criado, né? Vai determinar também se você pode trabalhar ou não e o tipo de trabalho que você pode exercer, certo? Questão tecnológica, né? A tecnologia também vai, né, não impor, mas se adequar ao trabalho. Locais que têm uma tecnologia maior, você vai ter trabalhos que você vai ter um esforço físico um pouco menor e vai utilizar mais dessa tecnologia. Já países que você tem uma tecnologia menor, o trabalho vai ser mais focado no trabalho físico, de esforço físico. Então, isso aqui já está dentro da DIT, da Divisão Internacional do Trabalho, que nós, inclusive, já discutimos, né, por aqui em algumas aulas. Então, esse fator da tecnologia, ele também vai variar de acordo com a localização de país para país, determinando as formas de trabalho dos mais variados países. Aqui também a gente tem, muito importante, o fator da idade. A idade também vai determinar o trabalho, professora? Vai. Como assim? Por exemplo, se eu tenho aqui a idade, por exemplo, de criança, é determinado pela ONU, né, e pela Unicef, dentro da ONU, que não trabalhe. A maioria dos países, né, obedece, concorda, cumpre, mas alguns não. Outro fator, isso aí nós vamos entrar mais à frente também, mas outro fator aqui, se você é mais jovem, você tem mais, vamos falar assim, tônus muscular para fazer trabalhos físicos, além de mais energia, de mais memória. Se você está mais idoso, com o tempo, né, segundo a própria medicina, a gente perde tônus muscular, a gente perde, né, um pouco de memória na maioria dos casos, na maioria das vezes. E aí, com isso, obviamente, a gente vai ter que fazer outras formas de trabalho. Não é a mesma coisa eu colocar para fazer um carregamento, né, de carga, por exemplo, um jovem de 18, um adulto de 40 e um idoso de 70. Então, sim, a idade também vai influenciar na forma de trabalho. Outro item que vai influenciar diretamente na forma de trabalho é a política. Como assim, professora? Depende da política do país. Por exemplo, se você tem, no caso está, num país capitalista, neoliberal, onde tem muita multinacional, vai ter um tipo determinado de emprego. Se eu estou, por exemplo, num socialismo, né? Se eu estou num comunismo, se eu estou em outra ala que é considerada, porque é ideológico, né? Que todo mundo vai ser igualitário, vamos pensar
considerada, por quê? Porque não é tão bem igualitário, porque o presidente vai ser diferenciado do restante da população, né? E se é igualitário, todo mundo tem que receber a mesma quantia, as mesmas coisas de forma igual. Então, os trabalhos serão voltados ao Estado, porque tudo vai ser estatal. E se tudo é estatal, o governo tem que suprir as necessidades do povo. Então, os trabalhos serão diferentes. Então, a política vai determinar diretamente as formas de trabalho. Inclusive, as reformas, como a reforma atual da Previdência, né, estão aí determinando o que o trabalho hoje vai ser mantido, ou aflorado, ou mudado na sua reserva futura. Vamos prestar atenção nisso. Pessoal, e mais uma forma, né, de trabalho diversificado, diferente, a gente vai ter a partir da nossa colonização. Como assim, professora? Quem foi a metrópole, né? Quem mandou nas colônias, quem mandou navios, né, para colonizar algum lugar, né? Aquele país que mandou esses navios, ou quem não mandou nada e nem recebeu, né, de lugar nenhum, esse país, ele vai ter trabalhos mais modernos, mais atuais, com mais tecnologia. Por quê? Porque ele nunca foi explorado por ninguém, ele tem o dinheiro dele, ou ele explorou outra pessoa e pegou o dinheiro dele da outra pessoa. Como foi o caso aí de Portugal, de Espanha, da Inglaterra, da França, da maioria dos países da Europa. Já quem foi colônia de povoamento, trouxe consigo para morar, para povoar aquela região que foi a sua cultura. Portanto, o mesmo modo de trabalho que tinha, né, na metrópole, no país de origem. E, portanto, as mesmas formas de trabalho, de cultura. E na colônia de exploração, que veio pessoal da metrópole e colonizou o local. Porém, colonizou para explorar, para retirar suas riquezas. E, portanto, ele levou a maioria das riquezas do local para a metrópole, usurpar, usufruir, e com isso, apesar de deixar a cultura, o trabalho, aquela cultura e aqueles postos de trabalho, né, culturais da metrópole, naquela região, daquelas colônias de exploração, como, por exemplo, o Brasil, ele deixou o país, né, com uma quantidade financeira muito ínfima, muito inferior, porque a maior parte da condição financeira foi explorada e levada à metrópole. E nós temos casos de países que até hoje não conseguiram se reestruturar devido a essa grande exploração. Pessoal, encerrando aqui a nossa aula de hoje, né? Como a gente falou de diversidade de trabalho, queria deixar claro, né, a necessidade de respeitar qualquer trabalho. Volto com o mesmo símbolo inicial. Um trabalho de um necessita do trabalho de outro e a importância, né, da gente ter respeito pelo trabalho do outro, independente de qual seja, porque a gente depende dos trabalhos das demais pessoas, né? Então, como já se diz, né, o ditado popular, né, o trabalho dignifica o homem. Então, o que seria do homem sem trabalho, né? O homem trabalha desde os primórdios, né? Então, desde que o homem, né, ainda estava na sua evolução, ele já trabalha, ele já modifica o meio, ele já modifica a natureza. E o trabalho, ele continua sendo muito necessário para o homem, tanto para modificar o meio, para ele conseguir morar, viver com uma qualidade de vida melhor, quanto o trabalho de um homem para o outro homem, para o conforto em si. Como é que a gente ia conseguir ter um álcool, ter um apagador, ter uma caneta, ter um copo, com um homem só? Cada pessoa produz um elemento diferente, participa de um processo diferente. E todos esses trabalhos, eles são necessários. Então, vamos respeitar aí todo e qualquer trabalho de todo mundo, né? E lembrar que o trabalho que tem aqui, às vezes não seja o trabalho de outro lugar. E que o trabalho de outro lugar, naquele lugar, ele pode ser necessário, apesar de não ser utilizado aqui. E que, às vezes, a cultura de outro lugar é diferente da cultura daqui. O que não significa que é melhor ou que ela é pior, ela é diferente. Certo?
Lembrando ainda que o homem, ele tem o poder de mudar e de transformar as formas de trabalho. Então, principalmente, a gente agora, nesse momento de pandemia, valorizar os trabalhos solidários, os trabalhos feitos com boa ação, os trabalhos feitos de boa fé. Tá bom? Então, é isso que a gente pede. Diversidade no trabalho é boa, diversidade é uma coisa maravilhosa e todo mundo aí respeitar o trabalho do próximo. E lembrando que o trabalho é uma coisa boa desde que ele seja feito com amor, com fé, dentro da legalidade possível, né? Vamos lembrar aí que a gente sabe que a gente tem o subemprego, os casos que infelizmente não são possíveis e que eles também são dignos, porém, a gente tem que lembrar que alguns trabalhos são trabalhos ilícitos e esses todos, né, são contra, porque a gente não é a favor de violência, mas vamos respeitar os trabalhos de todos e na pandemia a gente está vendo aí novas formas de trabalho e diversidades cada vez maiores. Muito obrigada a todos pela aula de hoje e vamos lembrar aí de entrar no site da Prefeitura, acessar as nossas aulas, acessar os nossos exercícios e fazer os exercícios que o seu professor está enviando aí para vocês, tá bom? Tudo de bom. Até a próxima.